Olá, meus amores. Nessa aula a gente vai trabalhar lipídios. Como vocês já sabem, a gente vai começar a partir dessa aula a trabalhar aquela nossa velha e gostosa bioquímica. Então a gente vai dividir quimicamente a bioquímica em 3 pontos: nos lipídios, nas proteínas e nos carboidratos. Então esse tripé é que a gente vai trabalhar aqui nesse conjunto de aulas que a gente vai ver a partir de agora. Então, para começar, eu escolhi os lipídios, né, que vem justamente de lipos, gordura, né? O pessoal sabe muito, né? A lipoaspiração, a aspiração da gordura. E os lipídios, assim, falando um pouquinho mais sobre as suas características, é interessante, muito interessante vocês anotarem, perceberem que são sempre macromoléculas. Então, quando você pensa numa cadeia lipídica, você pensa sempre numa estrutura muito grande e sempre, por ser uma estrutura muito grande, você tem um caráter extremamente apolar. Mas aí tem uma observação importantíssima. Quando a gente pensa em estruturas grandes, a gente pensa logo em poliméricas. E lipídios, apesar de grande parte da bioquímica, vocês estudam, né? As proteínas são cadeias poliméricas, os polissacarídeos são os sacarídeos mais famosos, são cadeias poliméricas. No lipídio, não. Você vai ter uma cadeia imensa, então uma cadeia grande, uma macromolécula, nunca polimérica. Nunca esqueça disso. Então, lipídio não é polímero, por favor. Então, uma cadeia imensa, nunca polimérica e, com certeza, de altíssimo caráter apolar. Por isso que a gente sabe, né? Até existe o termo, né? Aquela substância é lipossolúvel, a gente faz uma associação da solubilidade de uma substância à gordura. Por quê? Porque as gorduras têm como padrão, como caráter principal, serem substâncias apolares. Vamos lá. E quais são essas funções? Qual é a função, né? As funções básicas ou funções importantes da gordura? Eu coloquei algumas aqui, das importantes, até as que eu coloquei mais a fim de brincadeira. Então, a gente sabe, primeiro, eu acho que é o mais importante de todas, fornecimento de energia. Então, inclusive o nosso organismo, vou entrar muito em biologia, é importantíssima a presença da gordura, que é justamente para evitar o uso da proteína como fonte de energia. Pessoas que anorexas ou pessoas que fazem dietas absurdas, que vão consumindo, né, bastante, ou não consumem, na verdade, calorias, ela não consome, não se alimenta direito, termina tendo uma pequena quantidade de gordura, o que vai fazer com que o seu organismo necessite de retirar essa energia de outro lugar. E às vezes termina tirando daqui da proteína. E a gente sabe que não é uma coisa logicamente saudável. Então, fornecimento de energias, para mim, né, a minha classificação, é a condição essencial e principal da minha gordura. Segundo, proteção aos órgãos. Você sabe muito bem. Eu estou arrombado desses termos, né? A gordura, né, principalmente a gordura abdominal, ela tem uma importância fundamental no impacto. Você sofreu um impacto, né, você ter essa proteção interna nesses seus órgãos. Isolamento térmico, né? Vamos colocar aqui. Isolamento térmico, que a gente chama do tecido adiposo, né? Mais uma vez, o professor aqui estava arrebentado, apesar de eu sentir muito calor, você sabe disso. Mas a gordura tem esse papel, né, de você impedir e isolar termicamente a gente, logicamente, do meio externo. Por isso, inclusive, as pessoas que moram em lugares muito frios, ele tem uma dieta riquíssima em gordura para manter justamente a temperatura corporal praticamente constante. E o último aqui eu coloquei, né, na verdade, uma característica sim, mas eu coloquei mais a fim de uma brincadeira, que é dar sabor. A gordura, ela principalmente, ela que dá o sabor aos alimentos. Não sei se já viram uma reportagem, outro dia tem tempo, viu? O pessoal que fez tecido, né? Lógico, então fizeram a carne artificial. Né? Foram fazendo células, foram fazendo a carne, então fizeram uma carne, um hambúrguer artificial. E aí, na hora de fazer, podia temperar do jeito que fosse. Não tinha o sabor. Por quê? Porque eles fizeram exclusivamente a proteína, mas não fizeram a gordura. Então não tinha o lipo, não tinha gordura. Então você não tinha o sabor. Então quando a gente fala de lipídios, vamos voltar um pouquinho à parte química, eu tenho que lembrar que eu sou uma macromolécula não polimérica, vou grifar aqui. Então estou afirmando, porque isso é importante.
Porque vocês vão perceber que no decorrer da bioquímica, todas as principais, né, pilares da bioquímica são polímeros. Proteína é polímero, já falei, só vou repetindo. Proteína é polímero, os polissacarídeos, amidos, celulose, glicogênio, são muito importantes. E aí a gente fica naquela cabeça. A bioquímica são polímeros. Lipídios não são polímeros, apesar de serem moléculas muito grandes. As funções, importantíssimo, claro, muito mais para a biologia do que para a gente, apesar do nosso assunto, né, envolver a bioquímica. Fornecimento de energia, proteção dos órgãos, isolamento térmico, e eu coloquei aqui aquela velha picanha com a gordurinha maravilhosa para dar o sabor. Você pode até tirar a gordura, mas o sabor daquela carne, ela vai ser caracterizado pela gordura, pelo tipo, né? Porque não é só a gordura externa, existe a gordura também interna, logicamente. Certinho? Então vamos lá. Classificação. Como é que a gente classifica esses lipídios? Assim, eu posso dizer assim tranquilamente que eu sou um pesquisador muito dedicado na área de bioquímica e uma das coisas mais complexas que a gente tem é conseguir classificar um lipídio. De um modo geral, vocês pegam os livros de biologia, pegam os livros de química, vocês só encontram lipídios como se todos eles apresentassem ácidos graxos. Só que a gente sabe que existe uma gama enorme de lipídios que não apresentam ácidos graxos. Daqui a pouco a gente discute um pouco mais sobre ácido graxo. Então é importante vocês perceberem, que vocês saibam, inclusive, né, que eu vou classificar os meus lipídios em dois grandes grupos. Os com ácidos graxos, e aí eu vou colocar um asterisco aqui. Por que esse asterisco? Porque eles são os mais importantes? Bom, na minha função biológica eu não sei, mas na prova de química, sim. Na prova de química, esses três, e ainda em ordem, os glicerídeos, né? Os glicerídeos, professor, os cerídeos e os fosfatídeos são os mais importantes para a minha prova de química, que eu não posso esquecer. Já os sem ácido graxo, com certeza vocês vão estudar e estudam muito mais estudam em biologia. Coloquei dois grupos, né? Os esteroides, que é um grupo imenso. Você tem os hormônios sexuais, né? Testosterona. Você tem o colesterol. Então, tudo isso, colesterol é um lipídio. Testosterona é um lipídio. Progesterona é um lipídio. Fazendo parte do grupo dos esteroides. Entretanto, muita gente pode até achar que não é, porque fica incutido, às vezes, na cabeça de vocês, que para ser lipídio tem que ter ácido graxo. Não, é uma classificação que a gente tem. Então, com ácido graxo, os glicerídeos, né, que a gente vai estudar, não se preocupe, os glicerídeos, os cerídeos e os fosfatídeos. Enquanto sem ácido graxo, eu coloquei mais a fim de que vocês possam entender que existe essa separação, a gente não estuda na bioquímica ligada à química. Provavelmente vocês vão estudar na parte de biologia, né, que são os esteroides, e aí, de novo, você tem os hormônios, né, você tem o testosterona, progesterona, o colesterol, e os carotenos, né, os carotenoides, que também são lipídios, logicamente, que não tem ácido graxo. Então, vamos dando andamento à nossa aula, e aí o que a gente vai fazer até agora? Como o tipo de lipídio que a gente mais interessa, que mais me preocupa como professor de química, são os que apresentam ácido graxo, então a gente vai agora destrinchar, entender primeiro o que é ser um ácido graxo, né? Na aula de ácidos carboxílicos, daqui a pouco a gente discute um pouco mais sobre isso, e entender primeiro da onde surge, qual a origem dessa palavra, por que o nome é glicerídeos? Né? Quando você, aluno, começa a entender o motivo da palavra, como ela foi construída, fica mais fácil. É só para dar uma dicasinha, sabe? Você é rápido que eu fico agoniado, né? A parte lógico, né, do ídio, vem do lipídio, lógico. O glicé vem de glicerina, glicerol, que é um álcool específico. Opa, professor, então o meu glicerídeo, eu já sei que é um lipídio de glicerina. Aê, pai. Né? Então já vou começando a entender um pouco sobre isso. Então é importante vocês não decorarem, entenderem, né, terem o prazer de visualizar fosfatídeo, então já sei que é um lipídio, tem um grupamento fosfato, opa, então você já começa a entender a característica e a entender cada um deles. Né? Mas vamos lá, agora a gente vai discutir justamente a classificação, cada um desses, né, lipídios com ácido graxo, entendendo como o ácido graxo ele vai ser importante na caracterização do meu lipídio. Vamos lá, aquela velha minha mágicazinha de virou o quadro.
Bom, então vamos lá. Os ácidos graxos, eles são importantíssimos para que você possa, a partir dele, caracterizar os seus tipos de lipídios. A gente acabou de falar que os lipídios podem ser caracterizados com ácido graxo e sem ácido graxo, e também acabei de falar que a gente vai estudar aqui apenas os que apresentam ácidos graxos. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que é um ácido graxo. E muito mais de saber, mais importante que saber apenas o que é qual parte dele vai transferir a característica para o meu lipídio. Isso é importantíssimo. Certo? Então, vamos lá. O que é um ácido graxo? Olhe logo o primeiro nome dele. Quando você diz que ele é um ácido graxo, beleza, é um ácido carboxílico, ok. Aí sim a química. A carboxila, né? A carbonila ligada à hidroxila, bonito. Mas por que eles levaram esse nome? Por que esse tipo de ácido carboxílico levou esse nome? E aí, justamente esse nome já vai lhe dar a primeira característica. A palavra graxa lembra logo o quê? Uma pasta. E se eu sou uma pasta, é porque eu tenho um alto ponto de fusão. Se eu sou um composto covalente molecular e tenho alto ponto de fusão, é porque minha cadeia é longa. Porque a tendência das ligações moleculares é serem mais fracas, serem líquidos, gasosos. Então, a química não é feita de pontos esporádicos. Por isso que é importante a gente entender em vez de ficar decorando. Então, como você trabalha com a química orgânica, basicamente ela é composta de moléculas. Quando você diz que uma molécula tem alto ponto de fusão, a gente imagina logo, então, uma cadeia longa. Então, o próprio nome dele já lhe dá uma característica da cadeia. Então, coloca aqui, proforme, os ácidos carboxílicos com cadeias hidrocarbonadas a partir de 12 carbonos. Eu não sou muito fã dessas pré-definições, mas é assim que os vestibulares, de modo geral, trabalham. Então, para você considerar um engraxamento, uma cadeia longa, uma cadeia engraxada de alto ponto de fusão, né, você vai considerar, então, a partir de 12 carbonos. Então, você tem uma cadeia longa, o que vai lhe dar, olhando já para ela, um caráter apolar. Lembra do lipídio? Extremamente apolares, daí o termo lipossolúvel está relacionado a solventes apolares. Olhe para aqui. Onde eu quero chegar? Vocês vão perceber que a grande característica, não é toda, mas a principal característica do lipídio vem do meu ácido graxo. Então, quando o meu ácido graxo ele tem sua característica, se é saturado ou insaturado, que a gente vai ver agora, né? Quanto maior a cadeia dele, menor a cadeia dele, essas características do ácido graxo vai ser a característica principal do meu lipídio. É isso que vocês têm que entender. Por quê? Porque ele é a peça principal. Tanto é principal que a gente classifica o lipídio em com e sem. Então, se você visualiza o ácido graxo e você começa a entender as suas características, você já sabe a característica do lipídio. Segundo os grandes bioquímicos mundiais e alguns nutricionistas, eles queriam que nos rótulos de alimento, em vez de falar gordura saturada, você colocasse ácidos graxos saturados. Não é que esteja errado a gordura saturada, né, ou lipídio saturado. É porque o que vai dar a característica de alto ponto de fusão ou de ebulição ou menor ponto de fusão é o ácido graxo. É ele que vai dar a característica. Então, por favor, não esqueçam, por favor, disso aí. Então, vamos lá. Já que ele é tão importante, como é que eu classifico quais são as características desses meus ácidos graxos? Então, a gente vai ter duas classificações, né, ou melhor, uma classificação com duas maneiras distintas. Os ácidos graxos saturados, e aí você já leva para lipídio saturado, e aí vocês começam a entender, me perdoe, vocês visualizam, né, que o lipídio provém da característica do ácido. Então, o meu ácido pode ser saturado ou ele pode ser insaturado. Aí a gente tem que prestar muito atenção nisso aí. Que tem muito aluno que acha que é a presença, não, mas a quebra da ligação π que torna o insaturado baixo ponto de fusão. Eu vou abrir um parênteses na minha aula e, por favor, anotem, ou visualizem, façam o que vocês quiserem. Mas não podem esquecer. Quando você está falando de ponto de fusão, você está falando de ligações intermoleculares. Você está falando de dipolo induzido, você está falando de polos permanentes, você está falando de ligações de hidrogênio. Se você está dizendo, eu vou quebrar minha ligação π, você está quebrando a estrutura. Você não está mudando o meu ponto de fusão, você não está mudando a agregação.
por favor. Então a gente vai discutir, claro, mas não é a quebra da π, e sim a presença dessa π que vai mudar a minha propriedade física. Vocês vão entender já já. Então, os saturados, conhecidos como gorduras, né, só conhecimento, porque a gente já sabe que a palavra gordura vem de lipo, todo lipídio é gordura, mas é só como cai às vezes em vestibulares. Os saturados são conhecidos como gorduras e os insaturados conhecidos como os óleos. Né? Então, os saturados, sólidos à temperatura ambiente, insaturado, óleos, líquidos à temperatura ambiente. Líquido, mas viscoso, engraxando. O termo é muito esse mesmo. Um líquido, quando você pega um óleo de cozinha e você vai utilizando, você vai atritando ele, ou o uso contínuo dele, ele engraxa. Né? É por isso que é o termo que a gente usa, claro, estou fazendo apenas um paralelo. O óleo do motor do carro, eu sei que é um óleo mineral, tem a ver com vegetal, mas ele engraxa, ele vai ficando mais rígido, mais grosso. Por isso o termo, de novo, estou enchendo o saco de vocês, ácidos graxos. Certo? Então agora vamos ver. Por que o saturado tem maior ponto de fusão? Né? Por que o insaturado tem menor ponto de fusão? E aí, vale muito, de novo, o conhecimento que vocês lembrem lá, da geometria dos carbonos, quando você tem as ligações. Não fiquem preocupados em lembrar da geometria, mas sim entender que, se eu sou saturado, eu posso ter 12, 13, 14, 15, vou brincar, 1 milhão de carbonos, todos vão ter a mesma configuração geométrica. Então, o empacotamento dessas cadeias vai ser um empacotamento muito perfeita. O que vai fazer, ó, esses tracinhos que eu estou colocando aqui, em cada carbono você vai ter um dipolo induzido. Então, se você tem um empacotamento perfeito, alguns dizem a superfície de contato, você pode dizer isso, não tem problema, mas você também vai dizer o empacotamento, o número de dipolos induzidos, as forças eletrostáticas aumentam. Aí alguém pode me dizer, mas professor, eu tenho uma carboxila, eu não vou ter uma ligação de hidrogênio? Vou, mas tanto faz eu ser saturado como eu ser insaturado, eu vou ter a ligação de hidrogênio igual para todo mundo. O que vai mudar, vamos visualizar ali, é que quando você tem um carbono insaturado, você muda o ângulo. Você tinha um sp3 tetraédrico, você passou a ter agora um trigonal. Então, o encaixe ele não vai ficar perfeito. No lugar da dupla, haverá uma alteração na minha estrutura. E é essa alteração, essa mudança, é que vai fazer com que haja diminuição da superfície de contato. Claro que eu coloquei esse primeiro aqui no absurdo, no mínimo contato. Já no segundo eu coloquei um pouquinho mais. Mas não importa. Né? Quando você tem a dupla, você angula essa cadeia. Angulando, você vai diminuir o contato entre elas. Agora você imagine, se eu tiver uma cadeia com 3 duplas, em cada dupla você vai ter um ângulo diferente, quer dizer, um ângulo diferente do resto da cadeia. Então você vai começando a ter uma cadeia estupidamente aleatória, desconfigurada, diminuindo o empacotamento dessa minha cadeia. Então, fica fácil essa visualização, porque numa cadeia saturada, todo mundo bonitinho, todo carbono aqui faz um dipolo induzido. Você tem uma dupla, veja que eu não quebrei dupla nenhuma. Se eu for mudar o ponto de fusão aqui, eu vou quebrar esta ligação. Mas aqui eu só tenho uma. Né? Aqui eu tenho várias. Então, a presença da ligação π, a presença da dupla ligação, ela vai me dar justamente a diminuição da superfície de contato, a diminuição dos dipolos induzidos. E isso vai fazer com que um composto insaturado, um lipídio insaturado, um ácido graxo, que é o que caracteriza o seu lipídio, insaturado, tenha menor ponto de fusão. E aí eu posso chegar à segunda observação, que quanto mais insaturações, quanto mais poliinsaturado for a minha cadeia, menor será meu ponto de fusão. Por isso que vocês ouvem muito, né, os nutricionistas dizem, uma dieta em poliinsaturado é uma dieta melhor ou menos pior, digamos assim, né, de um ponto de vista. Por quê? Porque como ele é menos viscoso, ele é menos sólido, a tendência vai ser o seu organismo, né, não promover entupimentos de artérias e veias. Isso é muito importante. Por outro lado, é muito interessante você entender, e aí eu vou brincar com vocês como é que eu chamo,
que o consumo de lipídios... Professor, você está ficando doido nessa aula? Você não está falando de ácido graxo? Lembra? Eu parei só para lembrar vocês. A caracterização lipídica vem do meu ácido graxo. É ele que vai me dar essa característica de alto ou baixo ponto de fusão, por favor. Então, quando eu falo lipídio, é porque eu estou dizendo, e vocês têm que entender, que essa propriedade está ligada ao ácido graxo, que é o ponto de fusão e ebulição. Beleza? Vamos continuar, então. Quando você ingere uma cadeia cheia de duplas ligações, aí sim, pessoal, como a ligação pi é uma ligação fraca, a gente vai dizer, então, que esses lipídios poliinsaturados são antioxidantes. Eu brinco, sabe como? Eu chamo de metal de sacrifício da gente. O que é um metal de sacrifício? É alguém que se arrebenta, se sacrifica para me proteger. Os poliinsaturados vão se sacrificar. E aí não tem nada a ver com ponto de fusão e ebulição. Tem a ver com reagir, oxidar. Aí sim, tem a ver com quebra de pi. Ou seja, quanto mais ligações pi eu tenho, mais eu oxido. Então, se eu tenho radicais livres no meu organismo, que vão atacar minha célula, que vão promover envelhecimento, parará, parará, se você tem uma dieta rica em poliinsaturados, os ômegas, né? Os ômegas 3, 6, só por curiosidade, o 3, o 6 é a localização da dupla ligação. Esses ômegas vão ser justamente o quê? Eles vão oxidar no meu organismo, né? E vão evitar que minhas células oxidem. Então eu chamei, por isso que eu brinquei, um metal de sacrifício. Então cuidado, né, com essa questão de reagir quebra de pi. Ponto de fusão e ebulição, os meus dipolos induzidos. Então, quando você fala, observação 1, ponto de fusão e ebulição, eu vou dizer, então, que os saturados, vamos colocar aqui, né? Ponto de fusão e... Eita, que o fusão ficou lindo. E ebulição, eu vou dizer que o saturado, vou colocar aqui, né? O saturado, ele é maior do que o meu insaturado. Certo? O saturado é maior do que o meu insaturado. Sempre. Aí sempre aluno é ótimo. Mas, professor, se eu pegar uma cadeia de um saturado com 12 e pegar um insaturado com 50, estou brincando isso. Então, por favor, os vestibulares, eles são muito bem certos nesse momento. O que eu quero dizer com isso? Ele não vai comparar um 18 com um 35, 18 com 18, 18 com 20. Então, eu posso afirmar que cadeias semelhantes, o saturado terá sempre o maior ponto de fusão do que o insaturado. Eu não vou colocar tabelas aqui para não ficar enchendo o saco de vocês, mas podem fazer olhar isso aí. O importante é entendimento, não é decorar qual é o ponto de fusão e ebulição. E lembrar, por favor, que quando você estiver falando de oxidação, se a questão do vestibular falar em os antioxidantes, o que é um antioxidante? É a substância que oxida. E para oxidar, eu preciso ter ligação fraca. Então, quem vai ser o maior antioxidante? Um saturado? Não. As ligações sigmas fortes, quem vão ser meus antioxidantes? Os insaturados. Foi fácil? Tudo que eu estou falando de ácido graxo, vou fechar essa primeira parte da aula repetindo isso. Tudo que eu estou falando de ácido graxo como propriedade, física principalmente, e quanto essa propriedade de química, de reagir, de oxidar, é a propriedade do ácido graxo. Por isso que essa parte da aula, vocês podem, pegou aí, cochilou um pouquinho, gente, não é aula de lipídio? Mas a propriedade que define é a do ácido graxo. Então, agora que eu já sei caracterizar um ácido graxo, já sei o que é ele, a gente já pode partir agora na formação desses lipídios. Como é formado um glicerídeo, como é formado e qual é a característica de um cerídeo e qual é a característica de um fosfatídeo. Beleza? Beijão, espero que tenha dado uma boa ajudada aí nessa parte de lipídios para vocês. Mas vamos continuar nessas caracterizações agora de cada um deles. Beijo!